Muito bem, torcedor do Vozão, no Vozão Passear, o nosso canal aqui de volta. Um grande dia de duelo entre Ceará e Vitória, que você vai saber agora sobre o duelo histórico dos dois times, das duas vezes que se enfrentaram. E nós vamos aqui falar sobre isso e também falar sobre a provável escalação das duas equipes, o que tem de melhor para Ceará e Vitória nessa partida que promete casa cheia no estádio Presidente Vargas. Vamos lá, siga, curta, compartilhe e vamos ao vídeo. Ceará e Vitória jogam pela 7ª rodada do Brasileirão, às 18h30 no PV. A equipe alvinegra com 8 pontos e no 10º lugar. O time baiano, 6 pontos e 16º lugar. Na história, são 41 partidas entre as duas equipes, com 15 êxitos para o Vitória da Bahia, 13 empates e 13 triunfos do Ceará. Em casa, o Vozão e o Rubro Negro já jogaram 19 vezes na capital do Ceará. 8 vitórias para o Ceará, 5 empates e 6 triunfos para o Vitória. O último jogo pela Série B foi em 2023, no Barradão, 1-0 para os baianos. Léo Condé, que hoje é técnico do Vozão, já dirigiu o Vitória. Entre 2023 e 2024, foram aí 73 partidas, ganhou 36 vezes, 15 empates e 22 derrotas, 56% de aproveitamento, o que lhe rendeu o título da Série B, campeão brasileiro da Série B, do Brasileirão e campeão baiano. E o Léo Condé, quando era técnico do Sampaio Corrêa, venceu a equipe do Vitória 2 vezes, uma em 2015 pela Série B e também pela Série B em 2020 e uma derrota também em 2020 pela Série B, ainda comandando o Sampaio Corrêa. Então foram 2 vitórias e uma derrota com a Bolívia querida contra o Vitória. A última vez que o Vozão venceu o Rubro Negro foi em 2021 pela Copa do Nordeste por 2-0. E eu me lembro, com a recordação da minha adolescência, eu tinha 14 anos, no Brasileirão de 93, 15 de setembro de 93, para um público de 20.371 pessoas, o Ceará enfrentou o Vitória. Foi 3-0 para o Vitória, 3 gols do Claudinho. O Ceará tinha Ferreira, Jaime, Ayrton, Vitor Hugo, Jorge Batata, depois Mirandinha, Ivanildo, Ayrton Fraga, Mastrilho, Sérgio Alves, Júnior Xavier e Ronaldo. O técnico era Mário Juliato. O Vitória tinha o Dida, Rodrigo, João Marcelo, Evandro, Renato Martins, Gil Sergipano, Paulo Isidoro, Roberto Carvalho, Claudinho, Alex Alves, Piquete e o técnico Fito Neves. Eu lembro muito bem, eu estava atrás do gol no PV, que era alambrado, não era como hoje de vidro, Era alambrado ali atrás do gol do Dida. Depois o Dida foi campeão da Champions League com a camisa do Milan, foi campeão mundial com a seleção brasileira em 2002. E o Alex Alves, atacante que veio para o Fortaleza, depois faleceu com câncer. Claudinho fez os 3 gols em cima do Ceará. Foi amargo aquela derrota do Ceará por Vitória, eu me lembro muito bem. E o Vitória, que foi vice-campeão brasileiro naquele período, Palmeiras na final. E daquela equipe, além do Dida e do Alex Alves e o Claudinho, ainda tinha o Paulo Isidoro, Roberto Carvalho, que foi para o Cruzeiro e fez bons jogos pelo Cruzeiro. E do Ceará era a base, que foi vice-campeão da Copa do Brasil em 94. O Ceará foi vice-campeão, tinha o Mirandinha, Aí tinha o Sérgio Alves, Mastrilho, o Vitor Hugo, Grandes jogadores. O Mário Juliato até depois saiu, veio o Dilma Silgueiras, Então, é mais um confronto para duas equipes que se enfrentam e que jogos e duelos muito difíceis. Eu me lembro também Copa do Nordeste, o Ceará aqui apanhou de 4-1 por Vitória, se não me engano, aqui na Copa do Nordeste, dentro de casa. E foi lá e ganhou de 4-1 também lá na casa do Vitória. Então sempre são duelos difíceis. Não é porque o Vitória está lá atrás que vai ser fácil, porque é 2 pontos de diferença, Uma vitória por Vitória, bota ele na frente do Ceará. E também uma vitória do Ceará, bota o Ceará lá muito na frente. Vamos ver como é que vai ser esse grande confronto
logo mais às 18 horas, no estádio Presidente Vargas, o PVzinho de Açúcar, que a gente tanto conhece. O Ceará encerrou a preparação para o duelo contra o Vitória, para o jogo hoje às 18h30, e as equipes aí vão com alguns desfalques. O Ceará vai com um desfalque aí de alguns titulares, né? E o Ceará tem a provável escalação para você aí, vai ser o Fernando Miguel, que permanece como titular, o Fabiano Souza na lateral, Marlon e o William Machado na zaga, Matheus Bahia na outra lateral, Dieguinho, Fernando Sobral, 2 volantes aí, um meia que é o Lucas Mugni, e no ataque Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Grande duelo aí que pode definir muito aí a situação das duas equipes na competição. A base que o técnico vai manter é a mesma, né? Ele não fez muitas alterações, porque é que vem desenvolvendo um bom futebol, está falhando sempre naquela questão do gol, que leva um gol besta, na desatenção sempre no final de cada etapa, seja do primeiro ou do segundo tempo, coisa que tem que se corrigir, né? Mas o Ceará sai bem com a bola, com o Fernando Sobral, sabe sair pelas laterais, aí com o Matheus Bahia, o Fabiano Souza, defende bem com o William Machado e o Marlon, né? E também ataca bem com o Pedro Henrique e o Pedro Raul. O Pedro Raul não tem feito gols ultimamente, a bola não tem chegado da maneira que ele queria, mas o Pedro Henrique tem se movimentado muito bem e o Ceará tem possibilidade hoje de vencer. Tem que jogar com atenção, muita atenção, porque o Vitória vem num desespero grande. O Vitória da Bahia vem num desespero grande e a gente tem que ficar de olho nessa equipe, né? Porque é uma equipe bem treinada pelo técnico o Carpini, né? E a gente vai ver mais ou menos como é que vem a equipe do Vitória da Bahia, como é que vem essa equipe. Então vamos ver aqui uma provável escalação do Vitória para essa partida de logo mais. Está bem pertinho, né? Daqui a pouco tem esse jogo e a gente vai ficar de olho nessa partida e a provável escalação das duas equipes, né? Eu já falei do Ceará, agora vamos falar aí do time do Vitória da Bahia, para a gente saber como é que fica o time do Thiago Carpini. Vamos lá. Provável escalação do time do Thiago Carpini. Provável escalação: Lucas Arcanjo no gol, Claudinho, Lucas Walter, Edu e Jamerson, Baralhas, Ronald, Mateuzinho, Eric, Gustavo Mosquito e Janderson é a equipe do Vitória para essa partida de logo mais. Uma equipe nordestina, e eu torço pelos nordestinos, né? Não quero que nenhum nordestino caia, quero que fiquem todos aí na primeira divisão. Claro, o Ceará na frente de todos, né? O Ceará que foi muito prejudicado por arbitragem contra o Bahia e contra também aí o São Paulo, teve erros de arbitragem também, mas como eu disse nos grupos que eu participo de futebol e com meus amigos, não adianta reclamar de arbitragem, não adianta ficar reclamando de arbitragem, porque toda vez ela vai prejudicar algum time. Hoje é você, amanhã é o seu clube adversário. É sempre algo que a gente tem que ficar atento. E vamos lotar o PV, vamos com festa, com alegria, com aquela resenha positiva e torcendo para que esteja muita coisa bonita para a gente aproveitar.